Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sabadão, dia 29/4/2023. Segunda-feira é feriadão. E eu tava até esquecendo esse feriado. Eita, nós, hein? Tinha um tempo, vou contar um negócio pra vocês. Tinha um tempo que quando a gente trabalhava em empresa, a gente ficava olhando todos os feriados. Mal começava o ano, mal virava o ano, a gente já olhava todos os feriados que tinha pra gente se programar pra fazer festa, pra poder viajar, emendar os feriados. Todo mês a gente ficava olhando tudo quanto que era feriado. A partir do momento que a gente larga a empresa e você tem que se virar todo dia para começar a buscar o seu dinheiro para poder viver, o feriado deixa de existir. É mais ou menos isso que acontece com alguns empresários. Principalmente aqueles que têm lojas em shoppings, coisa que para eles não tem feriado, não tem nada, muito pelo contrário. Bar, essas coisas, é nos dias de feriado onde mais ganha. Ou seja, eu não tenho isso daí. E então passa muito batido essas coisas. Feriado para mim é algo legal, bacana, eu acho bom, porque quando normalmente a gente consegue juntar família e tudo mais. Mas se você pegar e fazer uma análise nua e crua, você fala, rapaz, olha, entra por um lado e sai pelo outro, é despercebido, é normal, é normal. Moço, eita nós, como é que muda, né? Eu lembro disso aí, como é que eu era de um tempo, tinha um tempo que eu ficava assim, feriado, depois o feriado virou como se fosse um dia normal, porque o que adianta? Você ter tempo para poder ir, mas não ter dinheiro para poder ir. O que adianta você ter um feriado, mas não poder ir porque você tem que trabalhar no feriado? Chega a ser até pior, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, meus amigos tudo viajando, tudo passeando e eu não posso ir. Eu lembro disso aí. Essas são as coisas da vida, né? Os testes das vidas, as reflexões da vida. A vida é uma coisa interessante. A vida é uma coisa interessante. Meus queridos, vou contar uma fofoquinha que eu não tinha nem contado no meio do caminho para vocês. Ontem, essa semana, eu tinha passado, sempre passo para buscar o menino na escola, num lugar. Aí eu falei, nossa, tem uma plaquinha ali de uma casa vendendo. E tá sem imobiliária. O cara deve estar querendo vender no particular. Muito bem. Peguei o contato da pessoa, entrei em contato com a pessoa contou a história dela, falou, olha, estamos aqui vendendo, tal, não sei o que lá. E eu peguei e ontem à tarde fui fazer a visita na casa. Olha, a casa, o cara fez a casa, dá para perceber que ele fez de uma forma bem de engenheiro e não de arquiteto, aquela coisa mais quadrada, só que ao mesmo tempo com estrutura, só que ao mesmo tempo usando pisos feios, pisos que não... Você fala, cara, já que vai fazer, faz com piso melhor. Não, a pessoa usou um piso porque precisava do piso. Fez um negócio que precisava estar pronto para entregar. É mais ou menos isso. Aí, o que acontece? A parede, o cara pegou e passou, tipo, massa corrida e não lixou. Ele mesmo passou e não lixou. Você olha assim, o acabamento da casa é horroroso. E o acabamento é uma das coisas mais caras que tem numa casa. Piso, não sei, é o acabamento. É uma das coisas mais caras que tem na casa. Mas aí a pessoa chega e pede um valor monstro. Só pra vocês terem ideia do valor que o cara tá pedindo. Coisa de 700 mil. Posso falar pra você do fundo do coração? 400 mil pelo valor do terreno, beleza. Que é de 250 metros. Não é de 300. E aqui é tudo base 300 metros e tem alguns de 600. É raríssimo achar de 250. Então já começa por aí. Não é condomínio fechado, é numa rua, só que é uma rua paralela com a avenida, então é um ponto de referência fácil de achar. Daria para eu atender as pessoas. Bom, resumo da ópera. Fui visitar, falei, vou fazer uma proposta. Hoje eu vou fazer a proposta para a pessoa. Qual que é a proposta? Vou dar meu apartamento e mais um tanto de dinheiro que eu estava juntando. Se a pessoa aceitar, pois bem. Se não aceitar, fazer o quê? Porque, infelizmente, eu vou ter que, se der certo,
Porque eu tô juntando dinheirinho para comprar um terreno para poder fazer a construção de uma casinha, né? Pra gente começar do zero, né? E então já tô dentro desse projetinho, juntando tudo bonitinho para fazer. Então esse dinheiro que seria para comprar o terreno, eu já trocaria meu apartamento pela casa. Até porque é mais fácil aqui onde eu estou vender uma casa do que vender um apartamento. Porque apartamento tá saindo um atrás do outro. Já casa, para quem ali é uma área meio que comercial. É paralela com a avenida principal, tá coisa de 50 metros do BRT, na esquina de trás do lado tem uma praça gigante com uma clínica médica gigantesca, uma loja de bicicleta bem na frente, o lugar, o ponto é bem comercial. Então facilita até para alguém que quer fazer um comércio, alguma coisa, apesar que a cara da casa não dá para falar assim, eu vou fazer um comércio aqui na casa. Não dá muito, mas, bom, resumo da ópera. O que acontece é o seguinte, estão fazendo essas estruturas e tudo, tá se fazendo tudo isso daí, nessas estruturas do lugar, então eu vou fazer uma proposta. Eu vou falar, olha, eu dou meu apartamento, mas sem mir. Que é o que eu dá. Depois, para mim fazer a transferência, eu sei lá como é que eu vou fazer, mas dá os pulos. Não sei se o cara vai aceitar. Olha, do fundo do coração, eu aceitaria se eu tivesse muito desesperado. Se eu tivesse no lugar do cara. Agora, se eu não tivesse no lugar do cara, eu falaria, rapaz, eu prefiro dinheiro, porque com esses juros do jeito que nós estamos gigante, você fala, pô, 500 conto, vamos falar que o cara vendeu, em vez de 700, ele vendeu por 500 mil. Vamos falar que ele conseguiu vender, que é capaz de conseguir. Se ele conseguisse vender por 500 conto, nos juros que tá em dinheiro, dá 5 mil por mês de renda. 5 mil por mês dá para pagar um belo do aluguel, não dá não? Dá para pagar um aluguel maravilhoso, ótimo, incrível. Então, eu não sei se o cara quer. Mas é o que dá para fazer. Eu perco a minha rendinha de 1.000, porque tá o dinheirinho rendendo ali, no aperto que a gente tá, queira ou não queira, é quase uma aposentadoriazinha, né? R$1.000 por mês, você já dá quase a aposentadoria. Junta mais a coisa do canal, que dá mais um tantinho, aí você vê, já dá para equilibrar as continhas, você fala, rapaz, até que dá para viver. Indo pro lugar desse, você vai ficar assim, olha, só que eu tiro o condomínio. Então uma coisa compensa a outra, e assim a coisa tá indo. Pobre é assim, fia, tem que fazer conta de tudo, até dos mínimos detalhes. Agora, o negócio bacana na frente tem uma garagem muito grande. É um recuo, é fechado, totalmente fechado a parte da frente. E tem um recuo enorme. Dá para atender na garagem as pessoas. Mas assim, com facilidade total. Tem até uma edículazinha no fundo, mas não é edícula, só um banheiro e um negocinho, tipo de uma churrasqueirinha com um negocinho ali. Mas até dá para fazer um quartinho ali, alguma coisa para fazer um atendimento, alguma coisa do gênero, ler uma carta, sei lá, dá para fazer alguma coisa do gênero, dá. Então isso daí com certeza dá para fazer. E vamos ver cenas do próximo capítulo, seja o que Deus quiser. Espero que Ele queira alguma coisa proveitosa para nós. Assim espero, assim rezo e assim tenho esperança de que há de ser possível acontecer. Bom, dito isso para vocês, eu vou entrar numa expectativa muito grande e num nervoso muito grande, porque eu conheço gente, meu irmão, por exemplo, já mudou de casa, eu acho que umas 10 vezes. Eu nunca mudei de casa na minha vida. O único lugar que eu mudei foi pra cá. E não foi mudança. Eu entrei aqui porque eu comprei na planta. Esse apartamento eu comprei na planta. E aí quando eu vim aqui, coloquei uma cama. Peguei emprestado a televisão da minha mãe. Só tinha a cama e a televisãozinha. Aí chegou a geladeira, aí depois chegou o fogão, aí depois chegou não sei o que, e foi montando a casa. Aqui foi assim. Eu nunca mudei daqui. Eu não gosto. Mas, professor, você não morou em vários lugares longe? Sim, mas eu ia com a minha mala. E os lugares onde a gente ia,
É igual o litoral aqui no estado de São Paulo. Não sei se outros lugares do Brasil é assim. É tudo imobiliado. Você chega e já tem o sofá, já tem geladeira, já tem fogão, já tem tudo. Você só usa, vai, faz as coisas e vai embora. Até prato tem, as coisas tudo tem. Então a gente não precisa ficar ali, martirizando ou fazendo as coisas, porque tá tudo ali. As coisas são muito loucas. Será que vai dar certo? Não sei. Será que é isso que quer? Não sei. O que eu sei é que o universo me ensinou uma coisa. Quando aparecem as coisas, vai e faz. Se não der certo, não deu certo. Se deu certo, deu certo. Mas eu tenho que fazer um movimento. Por quê? A gente pode achar que o ato de eu ir e falar, olha, eu vou fazer uma proposta para a pessoa, pode ser algo que não vai dar certo. Não interessa. Só que através do universo, me usando, eu gerei um teste para a pessoa, ao ponto dela decidir alguma coisa na vida dela. Então é isso que as pessoas têm que entender. A sua vida não é sua vida. A sua vida também é a vida de outras pessoas. Então, exemplo, eu chego e faço a proposta para a pessoa. Ótimo. Acabei de gerar um teste monstruoso na vida deles. Por quê? Os dois estão separando. É um casal lá, disse ele que brigou com a mulher porque parecia que estava traindo, sei lá, foi um rolo assim, mais ou menos nesse sentido. Não sei direito porque o cara não entrou em detalhe. Aí, eu chego e faço uma proposta. Se ele falar não, a mulher vai usar, inclusive, esse falar não. Se ele falar não, ela vai usar esse dele falar não contra ele. Se ela falar não, ele pode usar contra ela o falar não. Se ambos falarem não, ambos entram em um acordo. Se ambos falarem sim, aí eu faço o movimento e eles mudam totalmente a vida deles. Então vocês estão entendendo o que um movimento meu gera de teste, gera de decisões? E o que muda na vida de uma pessoa? Só de eu fazer uma proposta pode mudar a minha vida e da minha família e a deles. Pode não mudar nada na minha vida, mas gerar conflitos e um jogando na cara dos outros por causa de decisão que foi tomada. E assim é. A vida é assim. Por isso que eu não posso negar nada no universo. Porque a partir do momento que eu faço o que me compete para fazer o movimento, eu acabei de ajudar Deus. E ao ajudar Deus, ao fazer todas as coisas que Deus precisa que faça, depois Deus vem e me ajuda. Ele fala, olha, o Ricardo fez o movimento. O Ricardo fez o movimento. A decisão não foi dele, mas ele fez o movimento. Ele fez o movimento. E sempre foi assim na minha vida. E sempre dá certo no fim. Porque aparece uma coisa melhor, melhor, melhor e melhor. Então olha só pra vocês terem ideia. Nesses já bate-papo, é fofoquinha, né? Tipo a gente entra nas notícias do jornal. Não sei se vocês lembram daquela casa que eu tinha visto aqui no bairro que a gente foi ver. A moça tinha pedido 800 conto. Loucura total. Linda, mas é um acabamento lindo, bonito. Um pé do quintal, um pé de jabuticaba imenso, que eu amo jabuticaba, meu sonho. Eu tenho até um pezinho de jabuticaba no quintal, pra vocês verem como é que eu gosto. Aí, vamos lá, vamos fazer a reflexão. Fomos lá ver a casa. Eu falei, olha, o que dá pra fazer é isso daqui. A moça falou, não, tá ótimo. E aí eu falei, poxa, e eu tinha pedido pro universo um lugar que eu poderia ter um pé de jabuticaba. E lá tinha um pé de jabuticaba. A minha esposa chegou e falou assim, poxa, eu queria tanto um lugar que tivesse uma pia mais alta. Porque eu sou alta, minha esposa tem 1,86 m. Ela é alta. Eu queria uma pia mais alta para não machucar as costas, porque me machuca as costas. Como eu sou muito alta, fica muito agachada, machuca as costas. Ela tem problema no joelho, então aqui é tudo escadaria, subir 4 andares de escada, não é tão simples, né? E aí aparece essa casa. Aí quando a gente chega lá para ver a casa, por isso que eu falo as coisas como é que é engraçada. Quando eu chego lá para ver a casa, o que eu vejo lá na casa? Por incrível que pareça, uma pia
igual da chácara quando a gente tinha, que era chácara. A gente chama de chácara, mas é porque o terreno era grande. O terreno tinha 2.400 metros e a gente ia construir a casa lá. Era uma área semi-rural, né? Era um condomínio de chácaras ali, mas não pode ser condomínio, então bolsão. Então é um negócio meio assim, né? Aqui na cidade do lado, aqui em Valinhos. E aí eu tava apertando, vendemos, né? Eu construí a edícula no fundo. Então, para poder construir a casa depois na frente. Então, fiz a edícula para poder vender o apartamento, para não precisar pagar aluguel, para ficar ali na edícula, num quartinho só, com a família inteira num quarto, até construir a casa. Então, esse era o projeto. Aí apertou, teve que vender tudo, o terreno, tudo as coisas, e vamos lá. Aí o que acontece? Chega nessa casa, a pia alta era o que ela desejava. Então, ó, na outra tinha o pé de jabuticaba. Nessa, a pia alta. Só que o pé de jabuticaba, eu comprei um e coloquei num vaso. Então, dá para levar o pé de jabuticaba. Será que esse é a programação? Aí tem mais um detalhe. O cara, quando construiu a casa, faz acho que uns 8 anos, pelo que ele falou ali, que a casa não é tão antiga, tem uns 8 anos de vida, o cara falou que colocou lá em cima uma caixa d'água de 3.000 litros. A caixa de água dele é de 3.000 litros de água. É muita coisa. E era uma das preocupações que eu tinha daqui, porque aqui onde eu moro tem um poço artesiano. Se voltar a ter problema de água, tem o poço artesiano. E lá naquela casa tem uma caixa d'água de 3.000. Vou falar uma coisa pra você, caixa de água de 3.000, desculpa, mas não é qualquer lugar que tem. É surreal isso. Isso é sobrenatural. Isso é diferente, gente. Isso não é comum. Então vocês estão entendendo detalhezinhos? Eu vou fazer a proposta. Sabe qual que é a probabilidade de dar certo? Alta. Mas ainda a decisão, o universo tem que respeitar a decisão do casal. Se eles negarem, eles estão ferrados. Por quê? Porque o universo vai pegar e vai apertar para eles terem até remorso de voltar a fechar aqui. Inclusive eu vou falar para eles, olha, e se amanhã ou depois, passar 1 mês, 2 meses, você sentir no coração que eu ainda quero fazer, você me procura, eu vou ver se eu ainda vou ter o dinheiro na conta. Vocês estão entendendo a coisa? Pois é. Pode começar a nascer o tratamento espiritual, mas pode também não. Mas o importante é que eu fiz o movimento. Eu tô falando isso para vocês verem como que o universo é engraçado, no sentido de movimentação. Ele não é muito lógico. O universo, ele é mais, como se diria, efetivo. O universo, ele tem alguns mecanismos interessantes. Vamos ficar de olho. Vamos para as notícias, jornal? Vamos lá. Já que estamos falando de compra e venda de imóvel, Infomoney. Olha que saiu também no jornal. Eu junto todas essas pontinhas, viu? Tudo sinalzinho para mim. Fim da burocracia. Real digital, a moeda digital, real digital, para comprar imóveis e carros? Ponto de interrogação. Santander propõe operação em testes. O protótipo busca reduzir custos na compra e venda de imóveis e bens, né, no caso os veículos. O que eles estão falando? É o seguinte, não sei se vocês já compraram ou venderam alguma casa alguma vez, alguma coisa na vida, né? Mas se vocês não, vocês devem ter feito algum movimento financeiro um pouco maior. Quando você vai comprar uma casa, você tem que fazer um TED, certo? Você tem que fazer um TED, você tem que fazer um DOC, um TED, você tem que fazer um movimento bancário. Você tem que falar com o seu gerente, fazer tudo mais. Quando você vai comprar um imóvel, o que acontece? Você fica, nos dias de hoje, você entra dentro de um cartório de notas, o cartório de notas olha tudo, ele faz toda a escritura bonitinho,
Ele fala assim, tá de acordo, tá de acordo, tá de acordo, você assina, ok, mas ainda não vamos protocolar, porque agora faz as movimentações, você assina, agora você faz a transferência. Aí a pessoa sai do cartório, vai pro banco, manda fazer a transferência, a pessoa pega um comprovante de que fez a transferência, o dinheiro não caiu, ele cai só depois, porque não é um Pix, não é um real digital. Faz levar um tempo danado até cair na conta. Quando cai na conta, o escriturário, ou coisa de notas, aí ele dá andamento na situação, faz a protocolação, paga todas as caixas no cartório de notas aqui, não sei se na cidade de vocês é diferente, mas aqui, ele já recolhe o de registro, ele recolhe o de notas, ele recolhe o de registro e já recolhe o imposto da cidade, que é o ITBI. Ou seja, ele já faz toda uma movimentação bruta, geral e global. Olha só como é que é o negócio. Com o real digital, isso fica automático. Eu ligo para o gerente e falo, eu vou ter que fazer uma transferência de tanto. O gerente pega e fala, ok, tal, qualquer conta confirmando o nome da pessoa assim assado, eu vou mandar um linkzinho aí, você só confirma aí. E você vai lá no aplicativo, entra no aplicativo e pip, faz, executado. Tipo, ele cadastra aquele usuário como se pode fazer uma transferência para aquele usuário no valor tal. Aí você vai lá e permite e faz. Bem maluco, né? Mas acontece. Vai acontecer e já está andando. Olha só que interessante. O real digital vai ser um Pix diferenciado. Um Pix. É um Pix. Porque a moeda já é digital. Já é digital. Ok? Vamos lá, dando sequência. Agora vamos pegar aqui o governo, já que a gente estava falando de coisa boa, vamos falar um pouco de coisa ruim, né? Ai, meu Deus do céu, mas tem algumas coisinhas boas aqui. Rede TV, saiu no jornal da Rede TV. Luiz Marinho, que é o nosso ministro do Trabalho, né? Dia 1º é o dia do trabalhador, dia 1º de maio. Então tá tendo uma pressão muito grande em cima do Lula, em cima do presidente, em cima do governo, porque eles sempre foram representantes dos trabalhadores, tanto é que chama Partido dos Trabalhadores. Então, se é dos trabalhadores, o foco tem que ser os trabalhadores. E a pressão está muito grande em cima do governo. E o que foi passado e o que foi dado é o seguinte. Luiz Marinho confirma isenção do imposto de renda para quem ganha até 2.640. Graças a Deus. Isso era mais do que necessário. O governo está de parabéns. Fez uma antecipação que, pelas contas financeiras, nem poderia fazer, mas fez, enfrentou a situação. Nesse caso, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é uma irresponsabilidade responsável. Credo, mas como assim? Não tem como ser irresponsável responsável? É. Por quê? Porque é uma coisa necessária que precisava fazer. Aonde se viu um funcionário ganhar R$2.000 por mês, tem que pagar imposto de renda ainda. O cara já está todo lascado e ainda vai ter que pagar imposto de renda. Vai ter que entrar em sistema, fazer um monte de declaração. Como que vai fazer, moço? A pessoa não consegue. Então, isso aqui é uma coisa abençoadíssima. Um ótimo presente do dia 1º dos trabalhadores. Isso aqui é ótimo. Tem mais coisa? Tem. Infomoney, isso aqui já é um problema sério que vai explodir todas as contas lá. E o Lula não tá nem aí, ele tá regaçando. Bota a culpa no Haddad, né? Vamos colocar culpa? Vamos colocar culpa no Haddad. Infomoney. Reajuste. Lula assina medida provisória que garante aumento de 9% para servidores públicos federais. Publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, texto passa a ter efeitos a partir de segunda-feira, dia 1º. Todos os funcionários públicos federais, 9% de reajuste. É justo? É inflação. Mas é um problema seríssimo para as contas públicas.
Por quê? Tá todo mundo falando que o governo precisa reduzir as despesas públicas. Aí, qual é a que mais pesa nas despesas públicas? Salários. E o que ele faz? Aumento de 9% para todos os funcionários públicos. Mas, professor, isso não tá certo? Tá. Até o seguinte ponto. O que eu faria para quem ganha até o teto do INSS, que é 7 mil, 9% de reajuste, ou até 10%. Para quem ganha mais do que 7 mil, moço, vai ficar do jeito que tá. Porque, desculpa lá, mas o que não dá é para pagar 30 mil, 50 mil para um funcionário público. Não dá, gente, não dá. Se eu tenho um monte de 70% dos trabalhadores ganha até 2 salários mínimos, 70% ganha até 2 salários mínimos, R$2.400, até 2.000. Tô falando que ganha 2.400, até. Uns ganham 1.700, outros 1.800, outros 2.000. Até 2 salários mínimos. 70%. Quem paga todos os salários de todo mundo que está lá são os brasileiros, inclusive esses 70% que ganha 2 salários mínimos. Eu, ganhando 2 salários mínimos, eu vou pagar um salário de 30 e 35 mil para alguém? Cara, eu ganho 2 salários mínimos. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Então tem alguns descalabros, algumas coisas que a esquerda luta, só que é de mentira, porque se ela lutasse mesmo como era a ideia lá atrás, eu lembro das ideias lá atrás. As pessoas que têm amnésia, eu não esqueci. Por isso que eu falo que eu gostava da esquerda lá atrás, antiguíssima. Não essa comunista que segue ideologia, essas porcaria, não. Eu falo aquela do bem-estar social, aquela que tinha o ser humano na frente de tudo, que queria justiça social. Porque naquela época eu lembro que eles falavam assim, ó, não pode ter disparidade de mais de 10 salários mínimos, de 10 salários. Ninguém pode ganhar mais do que 10 salários. Nós temos que colocar todo mundo dentro de uma faixa, tal. Os Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, a faixa salarial dos Estados Unidos é igual isso. É raro você ver alguém ganhar mais do que 10 vezes o salário de um do outro. É muito próximo. Aqueles que ganham muito mais são pessoas que viraram sócios e ganham participações de empresas. Aqueles que trabalham para as empresas é muito próximo. Eu lembro o embaixador, na época que eu estava nas Nações Unidas, eu falava assim, nossa, mas o embaixador ganha menos do que eu? Como assim? O embaixador dos Estados Unidos ganha menos do que eu? Na época, o embaixador ganhava $5.000, eu ganhava $6.000. Só que o cara falava assim, só que ele tem casa, ele tem funcionário, ele tem carro, tudo que ele tem, a comida de graça, o carro é de graça, combustível de graça, ele não gasta nada, o dinheiro é puro. Eu falei, mas mesmo assim, o cara é um embaixador. Mas ele tem o cartão corporativo, ele tudo que ele precisar, restaurante, não sei o que, quem paga é o governo. Eu falei, mesmo assim, o cara é um embaixador. Mas é a realidade, cara. Nos Estados Unidos é assim. Não tem essa discrepância. Oh, mas lá todo mundo ganha $1.800. Tem uns que ganham $3.000. Tudo bem, e o chefe ganha $6.000. Não ganha mais do que isso. Não é possível. É $80.000 por ano, $100.000 por ano. Não passa disso. É raro. Agora que a tecnologia, quando entrou, os salários explodiram, né? Porque aí quando entrou coisa de tecnologia, o pessoal começou a pagar salário de, tipo, $20.000 para um cara de desenvolvedor de sistema, tal. Teve essa loucura no mercado, mas até então, lá atrás, não era assim não, gente. Não era assim não. Então tá aqui, o Lula assinou mais uma medida provisória. Por quê? Porque 1º de maio, Dia do Trabalhador, ele tem que fazer. A pressão tá grande. Vamos lá. Aí tem outra pressão. Vamos lá. Saiu na Infomoney. Lula diz que é absurdo cobrar imposto de renda da PLR, participação dos lucros dos trabalhadores, e não cobrar dividendos.
Então o Lula agora entrou na briga que o Haddad já estava entrando. Tem que cobrar dividendos das pessoas. Mas participação dos lucros já é pago o imposto de renda. Já é pago. A empresa paga para poder pagar. Se quiser cobrar, então, o imposto de renda, todos vão pegar e vão falar assim, então, nós não vamos mais pagar lucros. Nós só vamos pagar juros sobre capital próprio. Porque aí a gente não precisa pagar o lucro, a gente não precisa pagar o imposto de renda, e quem vai pagar vai ser como a gente está pagando, direto na fonte. O pessoal não faz cálculo, o pessoal não está entendendo. Paga sim, o Lula tá achando que não paga imposto de renda. Claro que paga, cara. Que besteira, como é que absurdo que falou. Mas ele tem que falar, porque é dia do trabalhador. A declaração foi feita em reunião fechada com centrais sindicais em Brasília. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro do Trabalho defendeu isenção do PLR. Aí sim, mas não falar que não cobra, ele está falando uma mentira. Paga sim também imposto de renda. O que ele tem que fazer é não ter o imposto de renda, ser como se fosse um 13º, uma isenção, né? Sei lá o que é, porque a participação dos lucros é um dinheiro extra, como se fosse um 13º, né? Isento de imposto de renda, para entrar como se fosse um bônus, um benefício. Pode até ser. Não sei, e aí? Ajuda? Claro que ajuda. Só de não pagar imposto de renda, pelo amor de Deus. Só que o governo precisa do dinheiro. Se começar a dar isenção, algum lugar vão ter que tirar. Vão ter que tirar da onde? Vão tacar um monte de imposto nas empresas? Não vai dar certo. O desemprego está aumentando, cara. Vamos lá. Olha só. Infomoney. O presente do dia 1º de maio. Algo que o Lula não queria de jeito nenhum. Mercado de trabalho. Taxa média de desemprego no Brasil sobe para 8,8% no trimestre, encerrando em março, diz IBGE. A população desocupada alcançou 9,4 milhões de pessoas ao final de março, crescendo 10%. 860 mil pessoas em relação ao trimestre anterior. Ou seja, 860 mil pessoas desempregadas em relação ao ano passado, que foi um ano pós-pandemia. Esse ano não é um ano pós-pandemia, esse ano já é o ano do crescimento, só que não está crescendo. As indústrias estão mandando gente embora como jamais visto. E quem paga salários mais altos aqui no Brasil é indústria. Todos os salários maiores, com participações dos lucros, com valores assim melhores, se chama indústria. E a indústria está mandando um monte de gente embora. A coisa tá feia. Olha o presente e o abacaxi que o Lula tem na mão. Ele tá tendo que aumentar a renda do governo, tá gerando um monte de desemprego. E aí? Em vez de andar para frente, está andando para trás. Ele está dando benefícios, fazendo algumas coisas, tentando alegrar, fazer coisa, investimento, mas não é assim que funciona. O índice de desemprego no Brasil está assustador, medonho, aterrorizante. Esse valor é muita gente, gente. 860 mil pessoas desempregadas. A mais, são muito mais, são 9,4 milhões que estão procurando emprego e não acham. Aí faz a pessoa ter que trabalhar de aplicativo, trabalhar não sei o que lá, e vai ter que quebrando galho daqui para lá. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Vamos lá. Folha de São Paulo. Governo diz que Banco do Brasil vai cancelar patrocínio a AgriShow após mal-estar por convite a Bolsonaro. Ridículo essa postura. O ministro, era só o ministro pegar e ir, tá lá o convite, já desconvidou. Desconvidou por quê? Vai no mesmo dia, vai na mesma coisa, o que tem? Qual que é o problema? Vai virar agora palanque de um lado e de outro? Ele é um ministro de um país
Ele ministra um país, jamais vai ser mal atendido, jamais vai ser coisa. Ele tá com medo do que ser chancalhado? A maior feira de agricultura do país, o ministro falar que não quer e ainda cancelar patrocínio? É sério isso? O governo federal, o governo Lula vai contra a agricultura? É sério isso? E aí? Quem que tá fazendo a balança comercial ficar positiva? Quem que tá fazendo o dólar cair? E se não fosse agricultura? Dá conta? Ia dar conta? Ia conseguir fazer as coisas funcionar? Ia conseguir fazer as coisas girar e aí? Hã? Como é que é? E aí? E aí pergunto eu, e aí? Olha, meus queridos, a coisa é um pouco mais assustadora do que você possa imaginar. Isso aqui chega a ser ridículo do ministro da Agricultura. Algo que não pode ser aceito de jeito nenhum. Espero que os políticos se levantem contra uma palhaçada dessa. Porque um evento desse aqui não é para ser coisa de vaidade, não. Ah, vai um candidato da direita, vai da esquerda também, vambora. Porque a agricultura é da direita e da esquerda. Não é só de um lado, não. Tem que ser vista com bons olhos pelos dois lados. É a maior indústria que nós temos no país, porque até então não era indústria, agora se tornou indústria, graças a Deus. Você coloca um negócio ali na terra e nasce dinheiro. É a melhor fabricante de dinheiro do planeta que tem, é isso daí. Agora o povo brincando, não sei até onde vai, mas vamos lá. Ai. Infomoney. Acesso a recursos. O Senado promulga resoluções que autorizam o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e a União e o governo federal a contratarem crédito externo. Você sabe o que está falando? Dívida externa. A partir de agora, o governo brasileiro vai poder criar e fazer dívida externa. Vou pegar um monte de dinheiro de fora emprestado e vou ter a dívida na moeda externa, no dólar, no euro, no yuan, onde tiver. Empresta dinheiro para mim que eu vou ter dívida com você. Porque o governo não está conseguindo gerar títulos públicos aqui, em real. Então vamos criar em externo. E vou abrir também para o BNDES. O BNDES então vai pegar, vai coletar mais dinheiro, nós vamos voltar a ter dívida externa. Vocês esqueceram? Naquela época do Sarney, não sei o que, dívida externa. É mexer o câmbio e rebentar a nossa dívida e a gente não ter para onde ir. Dívida externa. Que nós, por um milagre, conseguimos retirar essa dívida externa. Transformar tudo em dívida local, em real. Nós transformamos de dólar para real a dívida externa. E agora querem transformar tudo de novo em dívida externa. Olha, é uma brincadeira perigosa. É necessário ter esse destravamento. Porque o governo tem que ter essa amabilidade para poder concorrer até dentro do país. Só que com responsabilidade. Será que vai ter? Do jeito que o povo gosta de dinheiro, quer dinheiro, quer que venha dinheiro de todo lugar? E para a gente encerrar esse dinheiro de qualquer lugar, isto é dinheiro. Para a gente encerrar com a chave de ouro e sabadão para vocês aí. Energy China International deve investir 10 bilhões de dólares no Brasil, diz governo. Uma empresa de energia. Eu falei, a China quer isso aí, de energia. Eles compraram a empresa aqui de energia, CPFL. Eles vão pagar agora 1 bilhão, só de mais um trimestre, mais 1 bilhão de lucro para os acionistas. Vocês sabiam que em questão de 3 anos já pagaram a empresa? Só com a lucratividade que está dando de energia? A energia saiu de graça para eles. Eles compraram uma empresa de energia aqui e praticamente já pagaram tudo. Os caras estão tendo lucro. Você sabe o que está fazendo? Eu estou acompanhando porque eu comprava ações deles. Então eu acompanho ela de perto.
a CPFL aqui, é da chinesa. E eles vão comprar mais. Eles compraram linha de transmissão que liga a Argentina para cá, o centro-oeste, sudeste. Por que será que eles fizeram isso? Será que é à toa? O que está acontecendo? Vamos vender energia agora para a Argentina. Estava comprando, agora vamos vender. Estava comprando, então vamos vender para outros países. O que vai fazer? Vamos mandar para outros lugares. Eles estavam comprando redes de transmissão. Agora, foi pouco tempo. Agora eles têm a Light que está em falência. Será que eles vão vir abocanhar a Light? Vamos abocanhar a Light e vamos cortar todas essas fio aí de coisa. Vocês que se viram com a energia, seus gatinhos aqui não vai ter. Eles entram com tecnologia, porque eles têm tecnologia, viu? É tudo digitalizada. Se você desviar a energia, os caras sabem. Vai pegar na hora. Fora a internet que tava para colocar internet via energia elétrica. Na frequência, passa a internet. E aí? Só que não é só isso. A hora que você lê a matéria, você sabe aonde eles vão investir? Numa coisa que eu falei, cantei a bola lá atrás, quando a modinha era bateria. Quando a modinha era bateria, eu fui contra a bateria e falei qual que ia ser o modelo do futuro. Todo mundo... Olha só, como é que eu sei do futuro? Será que eu sou um ET que veio do futuro? E eu tô sabendo do futuro e só tô falando pra vocês o que é? Porque eu já vivi isso em outro lugar? Os aportes devem ser feitos nos próximos anos e direcionados às áreas de geração de energia renovável, eólico, solar e produção de hidrogênio verde. É o combustível que vai vingar daqui 4, 5 anos, meus queridos. Vocês vão ver o que é ter energia a roda via hidrogênio. Os nossos fogões, as coisas, vai ser tudo hidrogênio. Uma coisa vai ser assim, sobrenatural. Que Deus nos abençoe. Um ótimo final de semana, um ótimo feriadão para vocês. Namastê.